Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente está com a Mariana. Mariana, fala um pouco mais pra gente sobre você, se apresenta e fala qual é um pouco do seu papel aqui dentro da Genial. Bom, eu trabalho na Genial há 6 anos, aqui no escritório do Rio de Janeiro, no RH, na área de recursos humanos. Então, ao longo desses 6 anos, já pude atuar em algumas frentes dentro da área, né? O nosso RH é um RH hoje generalista, então, desde os principais pilares de atuação, de recrutamento e seleção. Hoje eu estou responsável pela parte de treinamento e desenvolvimento. Então já vivenciei assim, bastante dos produtos, das soluções que a gente tem de recursos humanos aqui no grupo. Perfeito, então hoje você com certeza vai ser a pessoa perfeita para ajudar a gente aqui, porque não sei se vocês sabem, mas a gente está falando hoje principalmente ali com aquele jovem dos seus 18 aos 20 e poucos anos que está realmente interessado a trabalhar no mercado financeiro. E vocês ainda não estão vendo, mas a gente está aqui inclusive com vários dos representantes das maiores ligas de mercado financeiro aqui do Rio de Janeiro. Eles vão aparecer aqui depois para vocês, mas então o objetivo aqui vai ser a gente tirar as principais dúvidas que esse público de jovens pode ter e mostrar um pouco para eles do que é a oportunidade de trabalhar hoje no mercado financeiro. Então vamos lá. Então, Mariana, quais são as principais tendências que você enxerga hoje para o futuro em relação ao mercado financeiro e quais são hoje as principais e talvez melhores carreiras que você enxerga nesse mercado? Começando sobre carreiras, acho que isso está muito relacionado também com os interesses, né, de cada estudante, as aptidões, né, o que ele vê ao longo da trajetória acadêmica dele que vão direcionar as escolhas, né? Mas quando a gente olha para um grupo como a Genial, você tem muitas possibilidades. E olhando ali para as principais frentes de negócio, a gente tem o banco de investimentos, a gente tem a corretora, a parte de seguros, real estate, gestão, gestoras, né? Então tem um universo bem grande mesmo aí para explorar de acordo com a vivência de cada um e os interesses mesmo. Sim, então você acha que seria interessante uma pessoa durante a faculdade ela testar diferentes áreas ali no estágio dela e ver onde ela melhor se enquadra? Eu acho que sim, casando muito com o que ela se identifica, com o que ela, né, entende que ela tem facilidades e interesse também. Então acho que falando um pouco de carreira seria isso, e falando sobre tendências, trazendo um pouquinho também para o nosso dia a dia, o que a gente mais observa aqui é de fato como que a gente pode incorporar a inteligência artificial para o nosso dia a dia, potencializar o nosso negócio com relação a isso, né, aos dados. Então, independente se é uma área de back ou de front, a gente enxerga muito essa tendência hoje de conseguir traduzir, né, esses dados e identificar, prever comportamentos, tendências. Então, acho que essa seria a chave realmente quando a gente fala de tendência aqui no mercado. Entendi, com certeza. A gente na internet escuta falar só disso hoje em dia, ChatGPT, essas outras inteligências. Tem muita gente que inclusive encara isso como um inimigo, né? Talvez alguém que vai tirar o seu emprego, mas na verdade eu acho que um ponto muito importante é você focar em saber dominar essa tecnologia, entender como ela pode potencializar o trabalho que você faz hoje. Concordo. Então, Mariana, olhando o cenário hoje, quais são algumas das principais habilidades que vocês buscam nos jovens para poder trabalhar aqui dentro da Genial? Bom, vou trazer um pouco do que traz sinergia dos nossos, principalmente o que a gente chama de DNA Genial, que são os nossos valores e o nosso propósito. Acho que ele dá uma habilidade para lidar com metas, né? A gente falou sobre inteligência artificial, então dados, metas. Isso exige desse jovem uma inteligência não só analítica, como emocional também, né? As metas, elas são presentes no nosso dia a dia, então existe uma cobrança aí com relação a isso. Comunicação, para lidar com o cliente externo, para lidar com o cliente interno, para a gente saber ouvir, para a gente saber se expressar. Então acho que também é uma habilidade muito valorizada. O investimento em cursos também, né? Para conhecimento, acho que na verdade essa é a palavra, buscar sempre conhecimento. O mercado financeiro é um mercado super competitivo, então se você não for protagonista, se você não for proativo, certamente as pessoas vão passar na sua frente. Entendi. Então acho que essa proatividade é super importante também. E uma rede de relacionamentos, acho que o networking também seria um investimento importante aí para esse jovem conseguir construir redes de relacionamento que de fato proporcionem aí trocas, experiências, conhecimento de uma maneira geral também. Então acho que são essas habilidades. Entendi, perfeito. Você falou algo bem de acordo com o que a gente tem ouvido de outros gestores também, time de RH, que é essa questão das soft skills. Então, ao invés do cara ser muito só data-driven, só focar nos números, analisar os gráficos, é você realmente saber trabalhar bem em equipe, você ter, você falou, network, ter uma escutativa melhor, e todas essas habilidades assim, multidisciplinares que realmente vão fazer o jovem poder se destacar hoje no mercado financeiro. E você tocou no ponto dos cursos e tal. Quais são alguns outros fatores, aspectos que você costuma olhar no currículo, de repente na própria entrevista, mas assim, você parou para analisar o caso daquele jovem. Quais são os pontos assim em si que você vai mais olhar lá dentro? Isso tem uma relação direta com uma vaga que esse jovem está concorrendo, claro, né? Tem ali o
desenho daquela posição, o que é necessário. A gente tem mercado financeiro, as certificações são super valorizadas, mesmo que ainda, né, para um estagiário, mas é importante. Então, são conhecimentos mais específicos que chamam a nossa atenção ali no currículo, naquele momento. Então, acho que os cursos, como eu falei, né, por mais que de repente o estagiário, ele às vezes, né, a maioria das vezes ele não tem experiência ainda, justamente o que ele está buscando. Então, assim, o que tem por fora disso, né? Do quanto aquele currículo está me dizendo que ele é um jovem curioso, inquieto, que ele tem conexão com o mercado, né? Então, acho que esses pontos trazem um pouquinho a formação também, né? Enfim, não só a universidade, mas o curso que ele faz, o que ele faz academicamente também. Vocês, por exemplo, fazem parte da Liga, então isso também é um ponto que chama a nossa atenção. E aí, olhando mais para estágio, né? E os conhecimentos, como a gente falou, né? Inteligência artificial. Então, o Excel, o Power BI, né? São ferramentas que também são valorizadas aqui dentro. Entendi. Hoje em dia a gente realmente tem uma variedade muito grande de possibilidades de conseguir agregar esse conhecimento que você falou, né? Hoje com a internet e tal, o conhecimento tá muito mais democrático. Eu acho que quem quer mesmo consegue ir atrás de uma forma. Seja entrando nas ligas, nas universidades, que quase todas hoje em dia já tem, ou mesmo focando em fazer cursos, em eventos, acho que já dá um grande diferencial para os jovens. Como funciona na prática o processo seletivo da Genial? Quais são as etapas dele? E como alguém pode participar dele hoje, por exemplo? A gente tem um time de Talent Acquisition, então time voltado para trabalhar todas as posições aqui do grupo. Então, a partir do momento que o gestor de determinada área abre o processo, tem o alinhamento do perfil daquela posição e a gente usa os nossos canais para a divulgação dessa vaga. Então, se não é uma vaga que a gente consegue aproveitar internamente os nossos talentos, a gente olha para o mercado para buscá-los. Então, usa nossa página de carreiras, LinkedIn, né? Hoje, nossa página lá, através do site da Genial, vocês conseguem acompanhar todas as oportunidades e aí starta o processo. E a gente vê o que o gestor está buscando, qual é aquela posição, avalia dentro do perfil desenhado os candidatos que estão mais próximos. Aí tem entrevista com a RH, geralmente para estágio a gente trabalha com painéis, né? Agora, por exemplo, a gente está com um programa de estágio para mulheres, então são painéis onde a gente faz um primeiro filtro ali desse processo seletivo. A entrevista, se não for um painel, a gente já vai para entrevista individual, depois a gente envolve o gestor da área, então o nosso processo ele é bem democrático. Além do gestor da área, ele indica outros 2 gestores de outras áreas de grande interface para poderem contribuir também na avaliação até a aprovação. E é lógico que isso vai depender ali do nível da senioridade naquela cadeira. Mas, em linhas gerais, esse é o nosso processo. Perfeito. Só uma pergunta aqui que eu tive. Na verdade, são 2. Primeiro, em relação aos currículos. Se você vê 2 currículos muito parecidos, é uma pergunta que eu tenho mesmo. Qual geralmente é um diferencial para você escolher um e não outro? E aí, a outra pergunta é se você poderia dizer alguns dos cargos que a gente tem abertos aqui hoje na Genial, ou de repente algum que vocês estão aí sondando para abrir daqui a pouco. Cargos? Desculpa, vaga aí para os estagiários. Hoje, como eu falei, eu tô na frente de treinamento e desenvolvimento. Então, a gente tem um time de talent que cuida das posições. Aqui, o maior volume que a gente tem hoje de vagas tá para São Paulo. No Rio de Janeiro a gente tem algumas também. Tem vaga de estágio, tem vagas mais sêniores também abertas. Mas é isso, acho que lá na página de carreira dá para acompanhar exatamente quais são essas oportunidades. Então hoje, por exemplo, dentro a gente tem a Genial Energy aqui, que é a nossa comercializadora de energia. Tem vaga, então enfim, tem outras posições aí abertas. E aí o que diferencia, acho que, né, tem 2 currículos próximos que tem aderência ali à posição, eu acho que essa não vai ter muito jeito, a gente vai ter que entrevistar, porque o currículo é frio, né? Então a gente consegue captar algumas informações ali, mas tem que ter o olho no olho, né? Não é substituível. Então eu acho que se ficar ali muito em pé de igualdade, sem conseguir definir diferenciar qual é o melhor, né? Com relação aos atributos ali que a gente está pedindo na posição, a entrevista certamente vai dar essa resposta. Então, e é isso, mais uma vez, depende de qual é o desenho da posição, né? Se é uma posição que exige um conhecimento mais técnico ou menos, né? A gente pode utilizar também ao longo do processo algumas ferramentas que ajudem a gente a avaliar o quanto o candidato domina aquela ferramenta, né? Se essa ferramenta vai ser importante ali para o desempenho da atividade dele. Entendi. Então, perfeito. Mas agora a gente está aqui com o... Fala pessoal, eu sou o Ihal, eu sou coordenador de análises econômicas aqui da Genial Investimentos. Hoje eu cumpro o papel de coordenador, né, do time de macro research da Genial, devido a essa tarefa de gestão com o nosso economista-chefe, o Zé Márcio Camargo. E a gente tem como papel aqui, basicamente, fazer análises dos principais indicadores financeiros e econômicos e trazer insights interessantes para os nossos clientes.
importante. Perfeito, cara. Então, vamos continuar essa ronda aqui de perguntas. Uma coisa que a gente tem recebido bastante em termos de questionamento dos jovens é como é na prática o dia a dia de um estagiário aqui dentro da Genial. Então, envolvendo tarefas, carga horária, quais são os benefícios também que ele recebe, que é algo que, querendo ou não, importa bastante pra gente. Então, pode dar uma visão mais ampla dessa área. Perfeito. Como eu falei, eu toco a área de market research, então vou acabar focando um pouco mais no dia a dia da minha área. O que eu gosto de falar sobre a Genial Investimentos é a questão do ambiente, né? Antes de falar da parte um pouco mais burocrática, operacional, vamos falar um pouco mais do ambiente. Eu acho que aqui a grande vantagem da Genial e uma boa parte do mercado financeiro é a questão da horizontalidade que a gente tem, né? Então, o que eu quero dizer por horizontalidade? É a facilidade com que todos os colaboradores, né? Não só os estagiários, mas todos os colaboradores têm para acessar os demais colaboradores da empresa. Não só analistas, mas também, eu digo, pessoas de cargos superiores. Eu acho que a gente tem uma cultura muito importante que é de disseminar o conhecimento, né, entre os funcionários, e isso contribui bastante para a formação do estagiário, né? A gente sempre enxerga o estagiário como uma pessoa que está chegando aqui para aprender, então eu acho que, principalmente aqui na Genial Investimentos, que a gente enxerga é esse interesse, né, de todos nós colaboradores de formar da melhor forma possível esse estagiário. Agora, falando um pouco sobre como que é o dia a dia do estagiário, focando um pouco na minha área, o que a gente propõe a fazer na área é exatamente manter essa horizontalidade, né? Tá ali com o foco de formar esse estagiário para ele se tornar um futuro analista. E nesse sentido, a gente sempre estimula, né, a busca por conhecimento próprio, né, do estagiário através da sua proatividade. O mercado financeiro é extremamente dinâmico, e nesse contexto é muito importante que ele tenha por si só essa vontade de ir atrás, que é uma parte muito importante do dia a dia de um analista do mercado financeiro. Tudo bem, você tem a sua parte burocrática do dia a dia operacional que você vai ter que fazer ali, mas uma outra parte do dia a dia é exatamente ter esse instinto proativo e ir atrás das informações. Então, no dia a dia, o que eu gosto de sempre falar nas entrevistas, quando eu vou contratar algum estagiário, eu falo assim: olha, seu dia vai ser dividido basicamente em dois períodos. No primeiro período, você vai fazer a parte burocrática, que é a atualização em planilhas, de apresentações, de fazer relatórios, escrever relatórios, e uma outra metade do seu tempo é exatamente esse perfil que a gente busca nessa proatividade, cara. Vá atrás, traga insights, leia coisas na internet, faça análises por conta própria. Não tenha medo de errar, a gente está aqui para te formar, a gente quer ver você produzindo, ou pelo menos tentando produzir, e a gente vai estar ali tentando estar do lado, não sempre de mãos dadas. A gente gosta de deixar andar solto, eu acho que faz parte da formação. A gente está ali sempre para tentar dar uma balizada no que diz respeito à execução das tarefas. Em termos de benefícios, eu acredito que a Genial tem benefícios bem compatíveis ao valor que é aplicado no mercado, né, em média. Além da bolsa de estágio, a gente também tem a questão do vale alimentação e vale transporte, também são bem competitivos em relação ao mercado. Inclusive, eu acho que o vale alimentação, não tenho certeza, o vale alimentação é igual a de todos os colaboradores, então em termos de não existe nenhuma discriminação em relação ao benefício de vale alimentação. Então eu acredito que essas são os principais fatores que a gente olha e busca promover no dia a dia do estagiário. É lógico, o estagiário, por definição, não consegue fugir da parte burocrática operacional, mas a gente tenta gerar um ambiente dinâmico e flexível, né? A gente busca sempre não dar prazos fixos, às vezes acontece, mas o que a gente espera mesmo é que no final do dia os objetivos sejam cumpridos com uma certa flexibilidade e que ele também desenvolva por si só as suas análises. Perfeito. Então, paralelamente, vocês têm uma relação assim, mais de igual para igual, não tem aquele temor hierárquico tão grande, assim, de que o chefe é um cara inacessível, que só joga tudo pro estagiário fazer e não liga mais nada. Vocês têm essa relação mais de igual para igual, acessibilidade, mas paralelamente vocês estão sempre incentivando que o jovem se desenvolva por si só, até porque na prática um dia é o que vai precisar acontecer na carreira profissional dele, e bem de acordo com o que a Mari falou, de você estar sempre buscando se auto-aperfeiçoar. Então, seja com cursos, seja focando em adquirir conhecimento em novas áreas, como inteligência artificial, ou focando mesmo em construir o seu network, que certamente vai ser o diferencial para a sua carreira. Então, Ihal, outra dúvida que a gente costuma receber bastante é de como funciona o processo da construção de carreira profissional do estagiário aqui dentro da Genial. Especificamente, quais são as habilidades que vocês vão mais valorizar nesse processo para permitir que ele tenha realmente esse crescimento profissional aqui? Perfeito, eu acho que é uma dúvida bem interessante. Eu acho que todo mundo, um dia eu já fui estagiário, então um dia eu tive essa dúvida, acho que é uma dúvida bem pertinente. Eu vou contar um pouco da minha história e o que eu gosto de observar nos colaboradores aqui dentro da Genial, né? Eu tenho uma trajetória um pouco engraçada, né, peculiar. Fui estagiário em 2016 aqui na Genial, antigamente era Brasil Plural, antes de se tornar o Genial. Fiquei no estágio aqui por cerca de 6 meses e depois eu saí para
fazer minha pós-graduação, meu doutorado em economia, e recentemente retornei para a Genial Investimentos com o cargo de coordenador do time de análise econômica. E mais recentemente, tem uns 8 meses, eu acabei me tornando sócio aqui dentro da Genial Investimentos, com um pouco mais de 1 ano e meio de retorno aqui para casa. Pode parecer um relato muito distante, né? Pode parecer que a gente não vai conseguir fazer um paralelo com o estagiário, mas prometo que no final vai ter uma ligação. E o que eu acredito que fez eu ter esse diferencial de 1 ano e meio conseguir ter chegado à sociedade aqui dentro da Genial Investimentos? Eu acho que um currículo muito bom, um CR bom, sempre te bota na entrevista, né, de emprego. O que eu acho que diferencia um analista, um estagiário de outro é a sua capacidade, seu soft skill. Eu acho que isso é muito importante hoje em dia. Eu acho que isso me beneficiou bastante. Lógico, minha performance na minha área, a execução das minhas tarefas, me ajudaram bastante a ter a relevância. Mas eu acho que o grande papel de destaque na minha carreira até hoje foi a minha habilidade de procurar sinergias dentro do grupo, olhar para uma área A e uma área B e ver que dá para fazer uma sinergia entre as duas áreas, uma coisa que desse para construir ali, que agregasse valor ao grupo. Eu ia lá, conhecendo a pessoa do time A e uma pessoa do time B, e falava assim, cara, a gente pode sentar e conversar e construir um projeto aqui entre as áreas. Então, eu acho que buscar contribuir para o crescimento das outras áreas é uma questão fundamental. Se você quer crescer em qualquer empresa, não só no mercado financeiro, de modo geral, como seja analista, estagiário, isso é extremamente importante. Eu acho que isso turbina o seu crescimento, né? Fazer muito bem o seu dever de casa, o que é esperado dentro da sua área, te faz garantir o assento todos os anos. Você vai continuar sentado ali, você vai ter a sua posição, e é isso. Mas você conseguir criar esse valor em outras áreas faz crescer e rapidamente. Eu acho que isso, na minha opinião, é o fundamental para quem quer ser efetivado, quer ser promovido e etc. Na minha avaliação, eu acho que esse é o ponto mesmo. Perfeito, nada a acrescentar. Ótimo então, Raul. E aí, outra coisa que a gente está muito interessado em saber é como você poderia resumir a cultura aqui da casa, da Genial, e também um pouco do que te motivou a construir uma carreira justamente aqui. Desde sempre, né, quando eu entrei no curso de graduação em economia, dado o meu histórico familiar, de ser de família de imigrantes, eu sempre acreditei muito na meritocracia. Então, desde sempre eu soube que era o mercado financeiro, um lugar meritocrático, que valorizaria o meu trabalho. Então, respondendo a parte da pergunta, o mercado financeiro já estava decidido desde quando eu estava no ensino médio. Por que a Genial Investimentos? A Genial sempre foi, desde a época do Brasil Plural, uma casa super respeitada. Fui estagiário aqui, depois resolvi retornar, sabendo que era um ambiente extremamente positivo, né? Eu acho que é um ambiente de trabalho muito bom. A gente sabe que o mercado de trabalho é um ambiente muito dinâmico e, por ser dinâmico, naturalmente é um ambiente de muita pressão. Então, voltar para um lugar que eu sabia que o ambiente de trabalho era positivo, que as pessoas que estavam aqui eu ainda tenho amigos da época de estágio que estão aqui, trouxe um certo conforto e, dado que a gente fica horas e horas aqui trabalhando, seja um lugar que eu me sinta bem. Então, sabendo que era um lugar mais nessa direção, não tive dúvidas na hora de voltar, né? E aqui eu sempre enxerguei essa possibilidade de crescimento pessoal, né? De ser recompensado pelo trabalho bem feito. Eu tinha exemplos de amigos que entraram na época de estágio atrás comigo e hoje já são sócios também, permaneceram no grupo, né? Não tiveram uma pausa que eu tive no doutorado e foram promovidos até o cargo de sócio. Outros também subiram para cargos de gestão. E aí, nesse sentido, eu falei, opa, já conheço o lugar tem um ambiente muito bom de trabalho e as pessoas são recompensadas. É o que eu quero para minha carreira, então era uma escolha natural. E também tem a questão de ser uma empresa, por mais que já seja consolidada no mercado, uma empresa de expansão. Diferentemente de instituições já consolidadas, extremamente burocráticas, que talvez a ascensão demore, sei lá, 10, 15, 20 anos para acontecer. Eu sabia que aqui, por ser uma empresa ainda de expansão, a recompensa poderia acontecer mais rápida. E isso, para mim, também foi um fator decisório muito importante na minha carreira. Eu acho que a junção desses fatores dizem muito da minha escolha, né? Do porquê o mercado financeiro e porquê a Genial Investimento. Perfeito, então. Então a Genial é um lugar que, como você disse, é menos burocrática em relação a outras instituições mais tradicionais e que, ao mesmo tempo, valoriza muito essa questão da meritocracia. Por isso, faria mais sentido o pessoal que está buscando estágio começar em um lugar assim que justamente valoriza quem está lá há mais tempo, quem está lá sendo mais proativo e onde realmente existe essa oportunidade de uma ascensão de carreira. E só para complementar, além assim dessa questão da meritocracia e de ser menos burocrática, tem outros fatores que você acha que estão lá no DNA da Genial, na cultura da empresa? Eu acho que essa questão de estar muito ligada à inovação, ao investimento dos colaboradores também captou minha atenção. Quando eu vim aqui para a Genial, eu vi que era uma empresa que estava investindo bastante em tecnologia, a questão da cripto, né? Ainda é, né?
dos focos de negócio aqui da nossa empresa. A nossa empresa inovou, né? Tem não só uma parte de research em criptos, mas também uma parte de investment banking, né? Desenvolvimento de negócios voltado para o mundo cripto. Então isso captou bastante minha atenção, né? Eu lembro que em 2014 tinha até um relato pessoal engraçado, que em 2014 eu estava na faculdade, aí um cara chegou para mim, pô, compra esse negócio de Bitcoin. Eu falei, cara, o que é esse negócio de Bitcoin? É tipo uma moeda online, o que é isso? Eu falei assim, não, compra que isso vai explodir. Cara, se eu tivesse feito isso, eu teria aposentado. Então o cripto desde então sempre chamou muito minha atenção. Eu acho que essa questão de inovação foi fundamental para a minha vinda aqui para Genial. E também essa questão do investimento nos colaboradores, o foco nessa questão da sustentabilidade, dos esportes, né? Uma coisa que também chamou minha atenção foi o fato do Guga ser um sócio aqui da casa, um cara que a gente tem, o Brasil inteiro tem um imenso respeito pela carreira, pela dedicação, pelo ser humano que ele é. Então esses fatores me chamaram a atenção, né? Pô, a empresa é uma empresa que está investindo em inovação, investe nos funcionários, é meritocrática, era um combo perfeito para mim, né? Era o meu fit no momento de decidir. Tá, a gente tá falando aqui, tirando muitas dúvidas em geral, que o pessoal tem no mercado, mas eu queria trazer algo mais concreto pra galera. Então, um case financeiro, um cara que entrou como estagiário na Genial e em pouco tempo já se destacou muito e virou sócio. E esse cara tá aqui do nosso lado, como vocês podem ver. Então, Ihal, eu queria saber um pouco de você, um pouco mais da sua trajetória, quais foram os diferenciais que fizeram você chegar onde você tá hoje? Então, eu acho que pra contar bem a história, vai até voltar um pouco na época de faculdade. Eu sempre fui um cara que teve uma personalidade muito comercial, né? Além de acadêmica, sentar a bunda, estudar, fazer doutorado, eu sempre tive uma aptidão por questões comerciais. Na graduação, eu sempre tive a mentalidade de tentar explorar o máximo de experiências possível, que eu realmente acho que é fundamental para descobrir o que a gente gosta de fazer. E eu acabei entrando na empresa júnior da Fundação Getúlio Vargas, né? Eu fazia graduação em economia aqui na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, e eu acabei caindo no time comercial. E assim que eu entrei no time comercial, o pessoal chegou para mim e falou a seguinte frase: olha, a gente tem R$500 em caixa. Se você não fechar nenhum projeto esse mês, a gente provavelmente vai ter que fechar a empresa junto. Imagina, você é um estudante de graduação do segundo período da faculdade, primeiro ano de graduação. Pressão. Você recebe uma pressão dessas. Só que eu olhei aquilo como um grande desafio. Eu falei, de duas uma, ou eu não faço nada e deixo a empresa júnior, provavelmente não ia morrer, né? Ia pedir um socorro à faculdade, à reitoria, ia pegar mal, mas no final do dia ia ser salva. Mas eu tomei aquilo ali como um desafio para mim mesmo, né? Então, eu na área comercial ali, acabei matando a aula, saindo para fazer reunião com clientes. E no primeiro mês, eu consegui fechar o projeto. Um projeto de R$2.000, eu lembro disso muito bem, e foi uma festa. Assim, passou 6 meses sem fechar o projeto, um projeto de R$2.000, quase que estouraram champanhe. Só que eu sempre fui muito entregue a todas as tarefas que eu fazia, e em 6 meses a gente conseguiu fechar R$100.000 de projeto. Uma brincadeira ali, não de uma brincadeira, mas de uma mensagem ali de que se eu não fechasse um projeto em um mês, a gente ia fechar, eu consegui fechar R$100.000 em 6 meses, foi um salto enorme. É que dali realmente fez a empresa júnior da FGV mudar de patamar. Hoje em dia é uma empresa gigantesca, uma empresa júnior, mas aquilo dali foi o trigger para esse início da ascensão. E como eu vou fazer esse paralelo aqui no mercado, né, na minha carreira? Quando eu voltei aqui pro mercado, eu vim para a área de risco aqui da Genial, e a área de risco me motivou bastante a fazer um curso de pós-graduação, né? Porque o que é risco, né? Além de aqueles modelos de CAPM, aqueles modelos de Markowitz, tem umas contas que são cabulosas. Então, literalmente, para um estagiário na área de risco, sem a formação matemática mais pesada, vira que é uma caixa preta na área de risco. E é extremamente importante aquelas contas, e aquilo ali me deixou muito intrigado. Eu sempre fui curioso, assim, cara, o que eu estou fazendo, como que essas contas são executadas. E eu percebi que, para entender melhor finanças, esse mundo de asset allocation, era necessário fazer um curso de pós-graduação. Então, logo após esse período de estágio de 6 meses na área de risco, eu saí para fazer minha pós-graduação, meu doutorado em economia, com o intuito de realmente me aprofundar no tema, aprender finanças, aprender sobre métodos quantitativos e voltar para o mercado com um ferramental para conseguir gerir o máximo de técnicas de informação que eu pudesse digerir. Aí, voltando agora para a história mais recente, né, eu retornei para o mercado financeiro para Genial há um pouco menos de 2 anos e meio. O que me fez destacar foi realmente essa combinação entre o meu lado mais técnico, acadêmico, né, que foi motivado até pela minha trajetória de estágio, e o meu lado comercial. Eu consegui executar bem
as tarefas da minha área, eu peguei minha área com bastante mato alto, a gente fez análises, modelagens, e isso foi bastante reconhecido não só dentro da Genial, né, por fornecer inputs necessários para outras áreas, mas também de clientes que recebiam nossas análises e também elogiavam bastante essas análises que a gente fazia, mas também meu lado comercial, porque eu consegui trazer clientes, né. Eu sou um cara que eu acho que já deu pra perceber que sou um pouco cara de pau, né, por assim dizer, então eu não tenho vergonha, não tenho esse receio de chegar numa roda de amigos e perguntar, pô, você já tem conta na Genial, vamos abrir uma conta na Genial, amigos que trabalham, são traders em outras casas, pô, por que você não opera com a Genial? Então, com essa minha característica, né, comercial, eu consegui trazer pessoas que eu conhecia a serem clientes da Genial e além de também perceber algumas sinergias que podiam ser criadas entre áreas, eu também tenho a cara de pau e ir lá falar com as pessoas de áreas diferentes e falar assim, cara, vamos fazer um projeto juntos, vamos fazer um relatório de análise de carteira juntos, e então acho que isso contribuiu bastante. Acho que foi realmente essa junção tecnicalidade e soft skill. Perfeito, então. Então essa foi a entrevista, pessoal. Queria agradecer muito aqui ao Ihal, a Mariana e a todo o pessoal da Genial por serem tão simpáticos com a gente, por ceder toda essa casa com essa vista linda aqui e também por trazer tanto conhecimento. Eu tenho certeza que vai ser muito útil na trajetória de vocês. Então também não se esqueçam aí de se inscrever no canal para receber mais conteúdo assim e de colocar aqui embaixo qualquer dúvida que a gente vai poder ajudar vocês.